Sejam bem-vindos a mais um capítulo de nosso podcast Conversas em Família. Hoje me tocou a mim começar, então eu também começo, como o padre sempre faz, agradecendo ao padre Renan desta iniciativa maravilhosa. E hoje temos convidados muito especiais, então já de entrada não se esqueça de curtir o canal, de inscrever-se no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Tudo isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e, portanto, com a sua ajuda, evangelizar mais. Veja que através disto nós vamos evangelizando mais, dando a conhecer a obra do Regnum Christi, dos padres legionários, das consagradas e por aí vai. Então, com a sua ajuda, entre todos, fazemos um apostolado cada vez maior. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Hoje temos um capítulo muito interessante, padre. Muito bom, né, padre? Então, boa tarde a todos. É uma alegria de novo estar com vocês. Obrigado, Padre Rodrigo. E hoje o nosso convidado é muito especial. Lembrando dos 3 eixos, né, que nós tínhamos no podcast. O primeiro é dar a conhecer o que é ser legionário, o que é ser Regnum Christi. Um segundo, a obra, ou as obras, né, apostolados dos legionários e do Regnum Christi. E um terceiro é chamar expertos em alguns temas para nos oferecer formação, conteúdo sobre esses temas. E hoje, além de conhecer um legionário de Cristo, eu acho que nós trouxemos aqui um legionário que a gente pode chamar de experto num tema, né, padre? Ele tem muita experiência já com este tema que vamos tocar hoje, que, por certo, eu posso adiantar o tema. O tema não é o mistério é quem é o convidado, mas o tema é a família. A família é um tema extremamente importante. A família está sendo muito atacada também, e a família é muito importante para o futuro da sociedade e, sobretudo, para o futuro do evangelho da igreja. Porque a família é uma pequena igreja doméstica, é aí onde surgem e se transmite a fé e os valores que a igreja sempre nos tem ensinado. Então, é um tema de extrema importância. Com certeza, com certeza. E dos muitos legionários que têm trabalhado aqui no Brasil com família, tem um que se tem destacado, pelo menos aqui no público interno, né? Na família Legionários de Cristo, quando a gente pensa em família, valores da família, etc., a gente sempre pensa num padre, que é o nosso convidado de hoje, o padre Felipe Neco. Que alegria, padre Felipe, voltar ao nosso podcast, né? Não é bem voltar, mas aqui estamos, né? Pois que alegria, o convite já não é de hoje, já desde o início o padre Renan já estava pedindo para aparecer, eu falei, não, estou meio devagar com essa coisa de podcast, agora eu só escuto podcast, já não mas faço você fazia podcast. um podcast antes, assim imagina. Nós fazíamos aqui, o padre Renan e eu estávamos com o Católico, você sabia, padre, 4 anos. O público está pedindo, faz a abertura pra gente, olhando na sua câmera ali, vai que o público está pedindo. Isso eu nem lembro já. Bem-vindos mais a um Católico, você sabia. Uau, que saudade, muito bem. Já nem lembro já como é que era a entrada, mas era mais ou menos de sempre, né? Mas tivemos 4 anos, né, com o podcast, para mim foi uma alegria. Aí o padre, com os muitos compromissos do padre Renan, ele já me deixou sozinho, né? Aí eu não quis continuar sozinho também, porque o podcast tem que ser isso, não tem que ser uma conversa, tem que ser uma experiência com outros também. Isso ajuda muito também ao desenvolvimento do tema e também a partilha, porque para nós até o principal muito foi partilhar a nossa vida, né? O que nós fazíamos na semana. Teve algum outro programa que acho que bateu meia hora só do que a gente de entretenimento lá, né? Santificante. Entretenimento eu esqueci. Assim, na verdade, padre Rodrigo, aqui entre nós era o que a pessoa já rodava rapidinho assim, vamos entrar no tema, né? Mas pra gente era uma alegria compartilhar um pouco da nossa vida, do que tínhamos feito na semana, nossa vida comunitária, nossos passeios, nossas comidas, nossos passeios, nossas comidas. Então era um pouco assim, então era bastante muito bom, disso, muito bom. Né? Padre, então, eu acho que o primeiro que as pessoas que... Há muita gente que lhe conhece, meu Deus. Padre Neco, famoso aqui no Brasil, mas também, não descarto, tem gente que não conhece o Senhor. Acho que as credenciais seria a primeira parte, não? Nos conta um pouquinho o seu caminho formativo e a sua experiência, sobretudo, como sacerdote aqui trabalhando no Brasil. Bem, pois então, para aqueles que não conhecem o tão famoso Padre Neco, pois eu sou o Padre Felipe Neco Ramos, também tem outro sobrenome que é importante só delinear, só para... piada interna, né? Mas Padre Felipe Neco Ramos, sou nascido no 19 de novembro
novembro de 1980. Estava até vendo uma curiosidade aí para quem gosta de filmes, os Devoradores de Estrelas, que vimos ontem, o Ryan Gosling, pois ele faz uma semana antes do que o aniversário do mesmo ano, 1980. Opa! Somos pertinho ali. Mas bem, não tem a ver muito não, mas tudo bem. Curiosidade santificante, depois do entretenimento. Né? Então, pois, nascido em Niterói, no hospital em Niterói, mas na verdade minha família já e estava em São Gonçalo, né? Todos meus irmãos nasceram lá em São Gonçalo. Meus 2 irmãos, tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova do que eu, sou filho do meio, né? Nasci em São Gonçalo, em 1980, e estive por lá até entrar na Legião, né? Pois tava, não vou dizer que é uma roça, mas é uma roça grande, mas lá estive toda a minha vida, até conhecer alguns padres legionários que estiveram na minha paróquia. Eu estava estudando economia, fazia a faculdade já havia 3 anos, fiquei mais aquele 4º ano estudando a faculdade de economia, até que já no ano seguinte que conheci os legionários, eu entrei na congregação. Não terminou a economia? Não terminei a faculdade, ficou faltando Foi para a ano. economia da graça. Da graça, a economia da outra economia da salvação, outra mais importante e muito mais lucrativa, muito mais lucrativa. Jesus falou que 100 por 1, né? Que ganhar almas. são juros de 10.000%. Não, da economia das almas, né? Então aí, pois o meu processo formativo foi entrar em São Paulo, em Arujá, onde tínhamos nosso noviciado, aí pois a grande parte dos legionários desde 1998, 9 mais ou menos, tínhamos lá a casa aí em Arujá e ficamos na casa até 2023. Então, pois mais de 20 anos, aí 25 anos mais ou menos estivemos nessa casa. Agora os noviços, né, os novos que estão entrando em Itapecerica. Aí estive 2 anos, de lá passei para Salamanca, fiz minhas humanidades clássicas 1 ano. Depois que estava saindo, chegou o Padre Renan por lá em Salamanca. Depois desse período... Cheguei para despedir você de Salamanca, né? E aí fui não para Roma, que é o percurso da grande maioria. Eu fui para os Estados Unidos, para Thornwood, onde a gente tinha uma casa aí também de formação, de filosofia. Estive estudando os 2 anos. Depois de 2 anos, voltei para o Brasil para fazer as práticas apostólicas. E apesar de ter fugido da economia, me deixaram na administração aí 2 anos e meio aí, trabalhando aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui na nossa casa aqui. Na província, administração do território do Brasil, né? Isso. E aí estivemos trabalhando 2 anos e meio. De lá eu passei para o trabalho de jovens em Porto Alegre, morando no Seminário Menor, na Apostólica, lá de Porto Alegre, e fazendo trabalho com jovens dentro toda a realidade das missões e juventude missionária, gente nova, que estava o apostolado aí funcionando bastante bem. Aí durou 1 ano, aí foi, né, ia para terminar, eu pedi 1 ano mais de práticas apostólicas, esse período que a gente faz desse trabalho pastoral. Pedi para fazer o 4º ano e me renovaram, mas fiquei só 2 meses, que depois tive a alegria de conhecer dos melhores lugares, pelo menos da América do Sul, posso dizer que talvez seja o melhor lugar da América do Sul, o Grande Chile. Olha, Grande Chile. Não é porque está no Instituto, Não, que é isso. Aqui é a cidade do país, né, do Pari, estive na cidade do Pari, em Santiago. Aí estive outros 3 anos, e aí foi também talvez um trabalho que era focado nos jovens, mas falando já um pouco das famílias, eu acredito que aí é onde se dá os primeiros contatos com as famílias, né, porque depois eu fui trabalhar no colégio nosso, aí em Porto Alegre foi o primeiro trabalho né, tive um trabalho um pouco no noviciado, buscando vocações, trabalhando com os meninos para tentar trazê-los para fazer a experiência do seminário menor, e era um contato com as famílias, mas era muito, muito básico, assim, muito pouco, né? Já no Chile foi a experiência mais de estar um pouco aí contatando as famílias dos jovens, né, dos adolescentes do colégio, e pois acompanhar nos retiros, nas atividades que tinha do dia a dia, e ia conhecendo uma que outra família, mas nada de um acompanhamento, né, mas porque era só um irmão, um seminarista, não era um trabalho com eles diretamente, né, era com os filhos deles, né. Mas foi um pouco aí, e sim, eu acho que talvez a marca, eu sempre falo que a marca maior que me deixou o retrato da família no Chile dessa época, né? Estamos falando de 2013 a 2015, 2010 a 2013, foram 3 anos aí no Chile. Foi realmente constatar a beleza das famílias numerosas. Foi a primeira vez que eu vi, né? Talvez, né? Até mesmo talvez escutar, falar para mim, família numerosa era minha família, que éramos 3, né? Então, era isso, né? Éramos 3, nossa, porque de verdade. Em Chile ainda é muito comum, família de 8, de 9. Sim, eu conheci de 10 e de 12 famílias
famílias lá também, né? Aí Tinha uma família. aí começou a paixão pela... Assim, Uma mexeu família comigo e eu numerosa, achava as crianças. eu achava bem, assim, impressionante, né? Lembro de uma outra família lá que chegava o pai para fazer a visita na capela, na visita à Eucaristia, e ia com os grandes já, né, se debandavam um pouco, mas os pequenos, né, escadinhas ali, 3, 4, 5, que vinham com o pai de mão dada e entravam na capela para fazer a sua visita a Jesus Cristo. Me impressionava muito isso, né? Uma realidade de famílias grandes, famílias que, né, viviam a sua fé, que estavam num colégio católico, estavam, né, se formando, e isso me impressionou, isso me deixou uma marca muito, muito clara, que, eu não conhecia essa realidade, né? Eu sempre conto um fato bem curioso de uma família de lá, uma família que são 10 filhos, né? Até tem a ver com a Universidade de Desarrollo, né? Então, ele é o presidente da universidade, o pai. E aí um dos filhos eu atendi em direção espiritual, e um dia eu falei, poxa, vamos marcar direção espiritual quarta-feira à noite? Aí ele falou, padre, quarta não dá, é o jantar familiar. Eu falei, mas jantar familiar, todo dia é dia de jantar com a família, de ter jantar com a família. Não, você não entende. Mesmo as namoradas ou noivos que querem vê-los, né, querem se ver, tem que ir para o jantar, né, onde nós sentamos, toda a família, todos os filhos, com os nossos pais e falamos, conversamos, contamos como estamos na faculdade ou no colégio e tal, nosso trabalho, nossos esportes, e aí onde a gente passa com a família. É o tempo que não se toca, né, para outra coisa. Que não se toca, você já é ali, é o tempo de família e não tem outro. Eu fiquei... E isso existe? Na minha casa eu comia no sofá e tal. Tradições familiares. Sim. Claro. E realmente me impactou que existisse isso. Depois vinha saber também que existe a Semana das Férias, né? A Semana das Férias da família, que é intocável. Aquela semana que geralmente é a semana que o pai vem, às vezes ele só consegue tirar uma semana de férias ou 2 semanas. Então, uma semana que o pai vai tirar férias junto, geralmente vão para a praia ou uma região mais de descanso, pois aquela semana que vai estar o pai na casa, todos os filhos podem estar viajando, fazendo o que for, aquela semana eles têm que vir para casa para estar com a família. Então, experimentar e ver isso, para mim, foi assim, uau, existe, né, uma realidade de família realmente, né, que conserva esses laços, que vive essa realidade. Então, foi ver que essas coisas funcionam, não? Sim, não, com certeza. É simplesmente uma ideia, né? Não, e para mim também é uma surpresa saber disso, porque eu trabalhei com o Padre Neco muitos anos, muito tempo em Curitiba, né? Então, e eu sempre achava que esse seu contato com famílias e com essas tradições, né, que a gente ensina até, tinha sido em Curitiba, né? Eu achava que, claro, talvez foi o mais forte, mas não sabia que a primeira mesmo tinha sido lá como irmão ainda, né? Antes de ser padre. Foi a primeira experiência de ver que existe outra realidade, não a realidade do brasileiro comum, que a gente está um pouco acostumado. Sim. Então, foi experimentar realmente outra cultura, outra vivência familiar. De filhos, né? O Chile em si, percebo, é uma realidade muito mais matriarcal do que o Brasil, não no sentido que o Brasil ainda tem uma realidade matriarcal, mas lá é de que a mãe governa realmente a realidade da família, da casa, das atividades, das férias, dos calendários, né? Pois o homem, é o que provê, é o que sustenta, mas a mãe é quem organiza a família, né? E é um sentido muito como deve ser, né? De ter. É como conta naquela piada, não? Diz, quem manda na sua casa, não? E ele diz, não, olha, as coisas importantes, ou seja, o preço do petróleo, se vai invadir ou não invadir Irã, e, enfim, essas coisas macro, sou eu que decido. Agora, o colégio, o preço do orçamento familiar, o lugar de férias, essa coisa já minha mulher se encarrega. Coisas não importantes. Exato. Mas então essa foi realmente a minha primeira experiência, né, de ver, tocar isso e vi que funcionava, porque eu vi que muitas famílias estavam, né, realmente muito bem e, sobretudo, né, o cuidado dos filhos, o acompanhamento dos filhos. Então, isso para mim foi a primeira experiência, assim, de uma realidade de família e famílias sólidas, né, famílias, né, com filhos que velava pelo cuidado, a formação dos filhos. Isso foi assim, muito padre, bonito. E assim. Quando você voltou para Roma, porque terminado esse período, volta para Roma para estudar teologia, você já tinha na sua mente voltar
em algum país ou que fosse mais trabalhar diretamente com famílias, tendo essa experiência ali no Chile? Na verdade, não, porque pois, eu me encontro mais jovial e eu sempre falava, poxa, adultos e tal, eu sou um jovem. Pô, pai, eu sou jovem. Então, Trabalhar bem assim. com a Isso gurizada, sempre né? foi realmente minha ideia, um pouco de trabalhar com jovens, né? Daqui a pouco eu conto como foi o giro que se deu, mas sempre gostei mais, né? Os jovens, por exemplo, tem os passeios, tem as atividades, né? Então, muito mais essa realidade também que eu pensava, né, inicialmente, de estar acompanhando também através do colégio, nessa realidade de estar próximo dos jovens, né? Sempre gostei muito e eu sei que eu me dou bem com o trabalho com os jovens, né? Eu consigo, né, estar próximo dos jovens e acompanhá-los. Então, pois, essa parte, eu sempre fui com essa caminhar. Vou trabalhar com jovens, eu falei, depois que eu passar a ser velho, né, mais ou menos, aí eu vou trabalhar com as pessoas adultas, né? Essa era o que eu tinha de caminho. Então foi voltar para Roma para terminar meus estudos, meus 2 anos que faltavam de teologia e sair. Eu tinha o interesse de voltar para o Chile, tinha muito a perspectiva de poder voltar e acompanhar um pouco desses jovens que já a maioria estaria passando já para a faculdade, começando a faculdade, mas não se deu, né? Mas Foi para E onde? você ordenou então com em 2015. Não estava velho, mas 2015. fazendo 35 anos, eu sou de fazendo novembro. 35. Aí me ordenei em dezembro, 12 de dezembro, na festa de Guadalupe. Então, 12 de dezembro de 2015. Mas eu já estava, né? Antes, em julho, eu já tinha partido para meu primeiro ministério como diácono, minha primeira missão já com o sacramento da ordem, pois que foi para o México, para León. E aí foi o trabalho dos jovens, né? Foi trabalhar apoiando um pouco no colégio, mas não diretamente, e trabalhando com a seção de jovens do Reino Cristo, né? Então foi, ainda que como diácono era meio auxiliar até depois da ordenação, e já depois da ordenação eu assumi esse trabalho. E aí estive no México 3 anos, mas sempre nesse giro entre adolescentes, jovens, com ECID também, capelão do colégio, foi um pouco nesse eixo do trabalho agora, dos então, jovens. E quando chegaram as famílias? Pois as famílias vêm, pois então, 2018 eu volto para o Brasil, né? Fiz meu triênio, né? Meus 3 anos de ministério no México, em León, e peço para voltar ao Brasil. Falei, poxa, estava a realidade do Brasil com todo o tema também político que estava se aparecendo e se formando na realidade do Brasil, mas com uma possibilidade até em relação a esse aspecto, né, de família, né, de toda essa realidade que vinha muito forte, né, nas campanhas políticas, né, que estava surgindo desde 2016, 2017, e tem todo um panorama mais ou menos que se pode dar para compreender até essa realidade também no Brasil. Mas em 2018 eu volto para o Brasil e venho para Curitiba. Mas ainda assim, trabalho com jovens, ajudando no ECID como capelão, no colégio como capelão, e fico 2018, que eu cheguei em agosto, até finais de 2019. E, pois, essa era a minha perspectiva, trabalhar com jovens, continuar esse trabalho, e vem a pandemia, né? Então, 2020, início de 2020, março de 2020, começa a pandemia. E aí, fechou o colégio. Fecha colégio, né? Até que fechou mais ou menos momentaneamente, porque o colégio, graças a Deus, já estava, né, se estruturando muito bem nessa realidade até um pouco online e de todos os pedidos que se faziam ali no Colégio Everest de Curitiba. Mas eu já, no final de 2009, já tinha saído do colégio. Então, fiquei só com o trabalho com jovens para 2020. Ia ser focar no trabalho com os jovens. E aí, com a pandemia, fechou tudo. E todos, né, grupos de jovens, todos os trabalhos de jovens, os apostolados, Sonhar Acordar, tudo, né, ficou muito online ou simplesmente deixou de ter. E, pois, as próprias famílias que estavam em Curitiba, que estavam mais ou menos próximo do reino, que nos conhecia, pois elas que começam a pedir um acompanhamento básico, né, de sacramental, de visita às famílias, né, de celebrar as missas durante o período que estava mais ou menos fechado. E aí foi quando, pois, sobretudo pensando na família do reino, o Vini e a Rafa Campos, né, que até ele me escreveu agora há pouco, né, que mandou um alô, um abraço, não sei se escutaram, já vem o podcast, mas espero que sim. Mas vamos ouvir esse com certeza, né? Mas aí com o Vini e a Rafa que começaram com essa realidade, a gente quer missa, né, a gente está precisando de missa, e vem nos visitar e tal, e as crianças, e eles são pais homeschoolers, e estavam pois, trazendo essa realidade que eu não conhecia no Brasil. Já tinha ouvido falar do homeschooling nos Estados Unidos, sobretudo, tinha algum que outros irmãos que
tinham vindo dessa experiência, entrado na Legião de Cristo, e conhecia dos Estados Unidos, tinha ouvido falar do Chile de uma família que veio mais de uma realidade, né, de conhecer a realidade americana, mas não era uma realidade comum nem próxima a mim. E foi isso que eu experimentei em Curitiba, né? Então, fui conhecer essas famílias homeschoolers. Ou seja, a gente pode dizer que a providência de Deus na sua missão, pelo menos no seu, não sei se é a melhor palavra, mas destacar o Padre Neco como um padre que é o padre das famílias, porque é o que se dá hoje, né? Se deu ali na pandemia, quando as famílias buscavam padre e não encontravam, porque as igrejas estavam fechadas. E aí você se aproximou dessas famílias, uma vai conversando com a outra, nós somos homeschooler, nós temos nossos encontros, queríamos uma missa, queríamos confessar, queríamos isso. E aí foi que começou o trabalho do Padre Neco com famílias. Assim foi, pois bendita a pandemia, né? Ainda que, né, pois a gente sabe de todo, né, de todos os efeitos que a pandemia trouxe, mas eu falo bendita a pandemia, que foi onde me inseriu nessa realidade, né, de começar a conhecer essas famílias e acompanhar essas famílias. Muito com, né, as redes sociais, certamente o Instagram também ajudou muito, porque foi conhecendo, pois, né, a família da Rafa, do Vini, depois que conhecia outras famílias, depois a família do Broadback, e tinha, pois, já todo um grupo de famílias católicas que, pois, que estavam um pouco, né, unidas pelas redes sociais e tudo, e aí pois foi entrando nesse campo. Então eu falo até as famílias, né, que foram convidando e fazendo atividades, e que foi me metendo nesse mundo, né? Não foi uma coisa que, sempre falo, não foi que eu busquei diretamente, né, mas o Senhor que foi me levando para esse mundo, né, sobretudo por meio das próprias famílias, né? E também por essa realidade também das crianças, que pois, apesar de os jovens, eu falo, eu tenho mais facilidade de trabalhar com jovens, mas eu adoro as crianças também, as crianças pequenas, bebês, tudo. Então, né, todo esse meio dessas famílias jovens, claro, com muitos filhos, pois foram, pois também a realidade que entrei fácil nesse sentido também, né? Então foi muito bom. O Tiba falou para mim, Tiba, um grande abraço ao Tiba, tá dando um super testemunho a Deia e o Tiba, né, com a sua missão, com a sua cruz, né? Fizeram agora um documentário, um filme dele sobre a Lumine, né? O Tiba, uma vez eu fui visitá-lo junto com o Padre Felipe até, né? E aí ele me disse assim, estava com outra pessoa, não me lembro com quem estava, né? Mas ele disse assim, o Padre Felipe é o único padre que eu conheci que tem jeito para carregar a criança. Porque uma criança pequena eu fico todo duro, eu começo a suar, com medo, a cabeça vai mexer, vai quebrar a cabeça, vai não sei o que, como que eu pego, será que vai chorar, será que não vai? Eu pego na perna, pego aqui, pego... E o padre já pega sempre e começa a mexer e dorme e tal. Então, realmente, o Tiba fez esse comentário. Pai, o único padre que eu vejo que tem jeito para carregar a criança, porque os outros ficam tudo torto assim, né? Padre, eu fico pensando, você trabalhou no Chile com jovens, no México com jovens, seu desejo era trabalhar com jovens, veio ao Brasil para trabalhar com jovens, de repente se deu essa mudança e você começou a se atender muito e a se colocar como um padre que dedica a acompanhar famílias. Pergunto, o que você encontrou, porque você começou a gostar e se realizar também como padre que atende as famílias. Que realidade você encontrou que falou, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é gostoso trabalhar com famílias. Você encontrou uma realização da sua missão sacerdotal com essas famílias, né? Que foi o que fez você dizer... Quero isso. Isso vai ser minha missão, exato. Isso é uma pergunta difícil, realmente. Assim, como eu falei, adoro a realidade das crianças, de viver numa realidade familiar é muito bom, é muito gostoso estar com as crianças, estar com as famílias, e ao mesmo tempo você entra no mundo dos adultos, você entra, né, no mundo das crianças, e pois a família que já tem, né, filhos mais velhos, adolescentes, você acompanha a realidade familiar no seu total. Acho que isso para mim foi o mais importante, né? Porque dentro um pouco a formação, sobretudo inicial do Reino Christi, sempre era uma realidade muito mais divisória, né? Pois, né, a sessão de senhoras, a sessão de senhores, né, os jovens, homens e mulheres, o ECID, né, meninos e meninas, né? E dentro da realidade da família, onde você realmente junta toda essa realidade para viver uma realidade de acompanhar, estar com eles, né? E ver todo o desenvolvimento, o crescimento, o acompanhamento depois do casal, porque
aí também vai entrando muitas realidades, né? Toda a realidade da teologia do corpo, né, de São João Paulo II, que pois, já no finalzinho do período do seminário eu começo a ler um pouquinho, entender um pouquinho, me meter mais, depois com Christopher West, né, sobretudo um podcast que eu tenho me metido mais, feito um pouco o curso com o Fernando daqui de São Paulo, do interior de São Paulo, sobre a teologia Fernando Gomes, sobre a teologia do corpo. Então, toda essa realidade que foi abrindo também toda essa visão sobre a realidade da família, a importância e a necessidade da família. E também uma realidade do Brasil, né? De uma realidade difícil diante atacada, do mundo, né? muito atacada, né? Mas de encontrar que pois, essa realidade que eu experimentei no Chile, eu comecei a ver também ali em Curitiba, né? Para as famílias mais numerosas, famílias onde velavam pela formação, o cuidado, o crescimento dos seus filhos, o acompanhamento, famílias com sede de dar essa realidade, essa importância, né, e prioridade na formação religiosa dos seus filhos, né? Então, para mim, essa experiência de Curitiba foi ver que, nossa, isso existe no Brasil, né? Isso, tem famílias que querem formar os seus filhos, que querem a verdade da fé para os seus filhos, né? Então, podemos perguntar sobre ambiente. Você falava da teologia do corpo, da relação dos pais, não? Pai e mãe, a relação das crianças. Tema, eu acho, que é muito importante e que muitas famílias se perguntam, se questionam. Hoje é um tema, aliás, muito debatido. É o tema da educação, né? Que pega todo o ambiente familiar, toda a relação entre pais e filhos e entre irmãos, não? Acho que poderíamos discutir aqui, ou talvez você nos passar essa experiência sua. Quais seriam os elementos mais importantes a ter em conta na educação dos filhos? E não me refiro apenas no tema acadêmico, mas sobretudo no tema de valores, de princípios, de colocar as bases através da família nesses futuros seres humanos, não? Que vão integrar-se à sociedade depois. É bem interessante o tema da formação e da educação, né, dos filhos dentro do contexto familiar, porque acaba que cada família vai se adaptar para a realidade própria da família e não só da família, depois de cada filho, que cada filho se torna diferente, né? Então, sobretudo da minha experiência, né, com essas famílias em Curitiba de homeschooler e de ver que cada criança tem um tempo, então, uma realidade da família é essa, né, atenção pessoal de cada filho, né? Que os filhos são muito diversos, e aqui pois nós temos irmãos, sabemos, né, entre nós, nossos irmãos, somos muito diversos, mas também dessa educação, formação, acompanhamento, também é muito diverso, né? O que funciona para um, talvez não vai funcionar, e provavelmente não vai funcionar para o outro, né? Então, toda a parte educativa, sobretudo da fé, pensemos, não uma realidade que, né, vamos, né, e eu acho que não é só da fé de tudo, mas sobretudo da fé, não podemos delegar essa formação, né? Os pais não podem delegar a formação dos seus filhos, o acompanhamento dos seus filhos, né? A vivência da fé tem que ser uma realidade que começa na família. Quando ele começar a ler e já... Não, começa desde bebê, né? Você, né, desde o ventre, quando o pai reza, né, tocando, né, a barriga da sua esposa ali, o ventre da sua esposa, reza pelo seu filho, tem esse momento de oração pelo seu filho que está ali no ventre ainda, depois de bebê, que tem esses momentos de entregar o seu filho nas mãos de Deus, de rezar junto com a criança, né? E todo esse desenvolvimento, e claro, sobretudo para os pais, o testemunho, né, de uma vivência de fé, de oração, de sacramentos. É isso, ao fim e ao cabo, que vai ajudar todo o contexto da educação e da formação dos filhos. Existe toda uma realidade depois educativa, né, pois escolar, que aí pois também cada família tem que ver, né, o caminho. Hoje, graças a Deus, né, existe um leque mais ou menos variado, né, graças a Deus tem aparecido também colégios católicos que, pois, verdadeiramente católicos, que têm, né, focado nessa realidade da fé como prioridade dentro da formação educativa e não simplesmente aprovar um vestibular, né, ou passar para uma faculdade, né. Então tem uma realidade que, pois, graças a Deus vai se dando essas opções em todo o Brasil, né. Eu acho que é bonito ver isso, todo esse florescimento também de novas escolas, né, que também é um campo que eu tenho acompanhado bastante de perto, né? Tem mais de 10 dessas escolas novas católicas que têm surgido, que eu tenho podido acompanhar. Então é bonito ver como esse desenvolvimento, porque também é uma preocupação dos pais, e muitas dessas escolas nascem nessa preocupação dos pais, desses pais que se juntam e começam uma escola para
ter uma verdadeira, né, sem uma ideologização, sem uma realidade de sexualidade totalmente metida nessa questão formativa, distorcida das crianças. Então, é bonito acompanhar essa realidade. Então, né, eu acho que, né, essa presença dos pais, né, na educação, eu acho que, sobretudo, é esse acompanhamento, né, com testemunho, com a ação, né, e essa formação, né, pois, porque acho que o religioso, ao fim e ao cabo, termina sendo, né, a raiz de tudo, ao fim e ao cabo, né? Então aí vem uma dúvida minha, se... Logicamente, a gente não pode separar formação, né? A formação acadêmica, a formação espiritual, a formação humana, a formação integral e vai tudo junto. Mas se a gente separasse a nível de conceito, qual seria prioritário? Ou seja, você, sem dúvida nenhuma, diz a prioridade é a formação espiritual. Não dá para deixar a parte da realidade espiritual. Se os pais não dão... Porque, pensando numa realidade de homeschooling, né, pois os pais vão ter um limite, talvez, na formação acadêmica do seu filho. Sim. Né, pois até uns 10 anos, 12 anos, né, algumas famílias conseguem mais, talvez sim, ou talvez vão ter que buscar já um auxílio com formação online, com professores ou colégios de meio turno, toda essa realidade, sim. Então, o pai... Agora, a realidade religiosa, espiritual, os pais não podem ceder a ninguém mais, né? Claro. Até mesmo uma catequese, né, paroquial, é mais para que, né, na paróquia dê um check de que a criança vive e sabe a fé. Essa realidade tem que vir da família. A né? primeira catequese é a família. A primeira catequese é a catequese familiar. Né? Então, é aí onde a criança vai desenvolver e aprender sobre Jesus Cristo, a desenvolver a sua fé, a ser uma criança de oração, é na vida familiar, né? Então, se não tem essa realidade... E não é uma questão de conteúdos, não? É uma questão de exemplo. Al final, os vida, filhos né? aprendem por imitação, não De porque vivência. me ensinaram, porque me falaram, etc. Sim, não, Sim. certamente. Eu tenho, padre, uma das coisas muito bonitas que você fez, até falando para o nosso pessoal que nos acompanha do Reino Christi, né? Uma coisa muito bonita que você fez foi os famosos, que ficou famoso depois, né? Family Day, né? Family Day foi uma atividade que é verdade que já poderiam em alguma localidade ter organizado alguma coisa, mas eu pelo menos desconheço, peço desculpas se eu erro, mas eu desconheço que em algum lugar se realizava dessa forma e com essa dimensão com que você começou a trabalhar ali em Curitiba, os Family Days. E pegou muito, porque todo mundo gostou. Eu já vi Family Day dessa forma como você fez no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. E, pelo que eu entendo, você foi o que começou ali a trabalhar como Reino Christi, pelo menos ali em Curitiba, né? Um dos objetivos do podcast, falando do Reino Christi, e eu falei quando veio o Cleiton e a Sheila aqui, repito agora, não se trata de criticar o Reino Christi e os legionários, se trata de olhar para nós e provocar reflexão para ver se nós podemos abrir, fechar, né? Então, eu gosto muito disso, de provocar reflexão. Eu acho que o Family Day foi um começo de um trabalho do Reino Christi como família, todos juntos. Porque antes, como você bem falava, era muito separado. Tinha jovens por um lado, meninas, meninos, marido, mulher. E não estou dizendo que é errado, se Deus suscitou isso para nós. Há espaço para tudo. Exatamente. Agora, como foi esse trabalho que você começou com a Rafa Campos, com o Vinícius dizer, padre, nós queremos a família junta, porque no Reino Christi, não estou dizendo que é certo ou errado, mas no Reino Christi trabalhamos até agora por separado, mas eu acho que cabe um trabalho junto, e realmente coube, porque agora já tem a equipe de casais do Reino Christi, trabalho do Reino Christi como Family Day e tal. Como foi enfrentar, porque sempre uma novidade, você leva, né, uns golpes. Como foi começar esse trabalho com família do Reino Christi e todos juntos trabalhando, né? Então, eu tenho que dar os méritos, né? Eu falo, como eu falei, e realmente, né? Acho que o Vinícius e a Rafa, né, são não só para me trazer para esse trabalho, mas também com a ideia do Family Day. Né? A ideia não é minha, né? Eu falei só que as famílias iam pedindo, eu estava lá, eu estava presente, então vamos lá. Então, a Rafa falou, padre, nossos colégios já tem um dia de família, né? Que já tem essa realidade nos nossos colégios, que é um dia, um sábado, que pois as crianças brincam, comem, os pais estão lá e tal. E é uma atividade de integração escolar, né? E ela falou, padre, como se fosse o Family Day dos colégios que ela trabalhou, no colégio lá de Curitiba, no Everest. Ela falou, padre, eu queria trazer essa realidade
para as famílias, sobretudo pensando nas famílias homeschoolers em geral, mas não fechado a elas, né? Mas que pudessem ter essa experiência, primeiro religiosa, que era uma realidade que tivesse missa, adoração, confissão, terço. E com o nosso carisma. E com o nosso carisma, porque é ela que sempre, nós temos, né? ela, eles como membros do Reino, fala para e aproximar essas famílias da realidade do Reino Cristo, e apresentar essa realidade como uma realidade do Reino Cristo, para que as famílias pudessem experimentar o carisma e, pois, aquelas que fossem chamadas, poder viver depois essa realidade, né? Então, a ideia veio toda deles. Assim, eu falei, vamos, aqui estou, o que eu tenho que fazer? Façam, né? Vamos. E pior que, para ver como eu digo, que eu não tenho nem participação disso, porque o primeiro eu não estive presente, né? Porque o primeiro, eu tinha um casamento já marcado no México, e aí eles escolheram a data, pois era a data que botaram, né? E aí o Padre Renan já se fez presente também, porque eu digo também que também não foi só eu, graças ao Padre Renan a coisa andou muito também. Então nós trabalhamos muito juntos nessa realidade lá no Sul, lá em Curitiba. Então, pois organizamos a data, fizemos tudo que foi possível, organizamos no próprio colégio lá do Everest, fizemos a primeira atividade. Não me recordo números, nem gosto muito desse tema de números, simplesmente, mas né, teve o primeiro encontro, só que aí, pois, a família Brodbeck lá do Sul falou, ei, como assim? Vocês fizeram e não convidaram a gente? Chamaram, né? E a gente quer ir. E aí o Padre Renan falou, pois eu vou falar com a Deia e o Tiba para ver se também eles vêm. Então fizeram em outubro de 2022, não, em 20. Eu não lembro data, mas 20. foi um outubro de 20, trabalhão, porque então, outubro de queria ver 20 todo foi o mundo, primeiro. né? Então, tinha recém-aberto ali, em agosto, abriram um pouco o tema das missas com o número e tal, e a gente fez, bora, outubro de 2020, ainda no primeiro ano da pandemia, e aí foram algumas famílias lá no colégio, eu não estava presente. Aí eu também chupando o dedo, porque eu falei, poxa, eu queria estar aí com a criançada, brincando, as missas e tal, e não tava. Aí, vamos, então, eu falei, então faz de novembro, então, vamos fazer já no próximo mês. E no mês seguinte a gente fez. E aí já veio a família Brodbeck. Foi muito corrido aqui. E aí você foi consolidando. A Tiba, né, o Tiba e a Deia vieram, depois vieram a família Zaparoli, que eles convidaram, então vieram tudo isso assim, e foi já no seminário, e foi, né, o primeiro assim, e pra gente assim, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa de ver, de juntar a criançada. Né, e eu via lá, padre, que assim, por isso eu insisto muito nesse tema do Reino Christi, né? Eu vi ali, nesse Family Day, eu vi como a sede que essas famílias têm de espiritualidade, de formação e de apostolado e tal, é exatamente o que nós temos, né? Eu Por diria dom de também, Deus, certamente. Sim, eu diria né? assim, para fazer justiça, depois que o Reino Cristo vai chegar aqui a queixar-nos. Claro, claro. Né? A verdade, não trabalhamos tudo separado. Nós tínhamos encontros de juventude e família, que já eram... Só que o encontro era um evento muito grande, não acontecia com periodicidade, não uma vez por ano e assim, não? Mas nós temos também as famílias missionárias, não? Que sempre tivemos isso. Lo que pasa es que este evento es simple, es fácil de organizar y extremadamente rico en vivencia, en pasar testimonio, en ofrecer formación. Fue una idea ótima que surgió, ¿no? Como você contou agora, y que gracias a Dios se ha venido repitiendo y consolidando, ¿no? Yo acho que realmente es algo que hay que incorporar en nuestra tradição cada vez mais e multiplicar por todas as cidades. Sim, eu acho que já se deu isso, né? Porque agora já tem em outros lugares, e também eu sei que tem equipes de casais do Reino Christi que fazem seus encontros com Cristo, formação como casal, como família, coisa que antes não tinha, é uma novidade, né? Eu fazia encontros de casais desde que me ordenei sacerdote. Ou seja, eu mais de 20 anos fazendo encontros de casais, não? Claro, aí não participam os filhos, só chegam à missa final, não? Mas nós tínhamos essa preocupação de trazer ao matrimônio, de fortalecer as famílias também, não? Sim, claro que eu acho sumamente necessário, e a gente viu como pandemia e a realidade política do Brasil foi, no fundo, a providência de Deus quem disse, olha, e a gente vê o que se brotou de tradição, de valores, de desejo pelos valores católicos da família é muito, né? Cresceu Sim, muito. Foram anos muito agora, bons. você, como já saiu aqui 2 ou 3 vezes, um tema que eu acho que muitas pessoas se questionam, perguntam, tem a favor e tem em contra, que é o tema do homeschool. Eu também ia perguntar isso. O tema do homeschool, tem quem acredita que deixa as crianças fora da socialização necessária e do contexto e tal. Outros dizem, não, é uma maneira de preservar e transmitir valores.
gostaríamos de escutar muito a sua opinião, não apenas em teoria, mas vendo a experiência dessas famílias que fazem homeschool, inclusive aqui no Brasil. Como eu falei já no início, a realidade familiar é o que vai direcionar, né, depois a escolha do estilo de formação para as crianças. Mas, assim, se eu fosse, né, ter uma família e filhos e pensar numa direção que daria, eu acho que pelo menos entre 7, 8, 9, 10 anos, talvez máximo 10 anos, porque aí também tem quantidade de filhos, capacidade depois, né, de desenvolvimento, né, da criança, quando junto crianças... com as mães e tudo, mas eu acredito que entre 7 a 9 anos é uma boa etapa em que se pode pensar no homeschooling como uma possibilidade. Né? Claro, tem todos os outros, né, que tem que estar ajudando, né? Porque se uma família com 7 filhos, talvez, né, e todos pequenos, né, mais ou menos aí entre os, vamos botar, 13 e bebê, vai ser muito difícil para a mãe poder dar conta de toda essa realidade, né? E se o pai não tem uma realidade de trabalho em que permite apoiar, né, substancialmente nessa formação direta, fica muito difícil, né? Mas se é uma realidade de uma família talvez menor, né, que a mãe tem uma realidade de possibilidade de acompanhar, eu digo que até os 7 anos facilmente é uma realidade factível, né? Pois das primeiras educações. Agora, e tudo, 7 anos, né? É segundo de ensino fundamental. É pouco, não? Dá para um pouco mais? Ou... Pode chegar para isso, daí a realidade. Pois, né, tem uma família eu conheço, né, mais de uma família eu conheço, quem tem 5 anos de casado já tem 3 filhos, né? Então, já nós estamos falando de crianças de 3 meses, quando essa criança tenha 5, o outro vai ter 3 e o outro vai ter 1, né? Já vai ter uma realidade bem difícil de poder manejar tudo isso, né? De ter esse tempo bem distribuído e poder acompanhar nessa formação de cada um deles, né? Ou pensando subindo um pouco mais, 7, 5 e 3. Quais né? são as vantagens ou as desvantagens respeito à educação tradicional do homeschool? Eu acredito que, né, primeiro de tudo, né, o ensino, né, básico, né, o falar as sílabas, tem que ser feito numa realidade muito comum do dia a dia, né, e uma formação personalizada, porque ao fim e ao cabo é esse acompanhamento que é natural entre a mãe e o filho, né? De ensinar as coisas da casa, de ensinar, pois, né, como se fala, de ensinar depois como se escreve, toda essa realidade básica, né? E desse acompanhamento que também é um acompanhamento que termina sendo também de vivência e experiência religiosa também. Isso, que né? não que é vai só, complementando, não né? é só o acadêmico, né? Que não é só o acadêmico, né? Ao fim e ao cabo não é só uma criança de 7 anos não tem que estar pensando no vestibular que vai fazer, né? E hoje, muitas vezes, no sistema formativo, educativo de colégios, a criança já tem que sair do jardim de infância falando 2 línguas, né? Então, você fala, realmente é necessário isso? Eu não sei, né? Então, não, e fora esse tema de colégio integral, né? O que está acontecendo? Tudo bem, não é o tema aqui, né? Mas está tirando a criança da vivência familiar também. Sim, não, né? A criança com certeza, ficando mais né? tempo fora de casa do que com a própria família. E sabemos que também tem uma realidade do Brasil, né? Que o Brasil, dificilmente uma família consiga se sustentar em que os dois não trabalhem, que o marido e a mulher não trabalhem. Então, existe uma realidade também muito ampla depois, né? Então, por isso que depois... né, é cada família que vai ter que ver sua realidade, sua estrutura, para tentar ver como vai ser esse desenvolvimento. Eu acho que é muito importante, né? isso, né? Existem, como o padre falou, vantagens e desvantagens. Existe, do 0 aos 10 anos eu acharia melhor, se e tal. Mas depois é cada família com a sua realidade que vai ver. Porque e as condições, né? Depois de cada criança. Tem criança que depois dos 10 já não dá para acompanhar. Depois dos 8, 9, o pai ou a mãe não vai conseguir acompanhar. E como se vai dar a continuação dessa formação, pois vai depender. Vai ser com professores particulares, vai ser num colégio, né, que atenda já a necessidade concreta. Então, toda essa realidade que já é difícil e cada família tem que tomar a decisão e ver o que convém mais. Eu acrescentaria, ontem, inclusive, nós dois falávamos disso. Durante os últimos, talvez, séculos, tem mudado muitas realidades na educação. A educação se construye sobre 3 pilares, ¿no? Por un lado está la cuestión de los conteúdos, y eso tiene evoluido mucho, porque la ciencia descubre siempre nuevas cosas, y los ministerios van actualizando los conteúdos. Todo bien. En segundo lugar, eso muda todo el tiempo. En segundo lugar, o segundo pilar, a evaluação
que a avaliação dos estudantes, que também se têm feito muitas novas experiências de como avaliar. Mas a pedagogia, que é o terceiro, basicamente é a mesma. Uma turma sentada em seu lugar, olhando para a lousa, e o professor explicando para todo mundo indiferentemente. Então, eu acho que uma grande vantagem do homeschool, pode ter desvantagem também, mas uma grande vantagem é que ninguém como a mãe primeiro conhece cada filho e tem a motivação adequada para dedicar o que seja necessário às necessidades de cada um de seus filhos. E sobretudo nesse período inicial, porque depois ali a criança só move você com bota aquela uma realidade, boa né? base, que não se sienta que ficou atrás de seus companheiros, de que ele não sirvo para nada, a professora falou que eu não sirvo para nada. Se põe uma boa base, de pronto, isso vai ser uma grande ajuda para a sua evolução futura, não? Claro, algo personalizado, né? Que é o que cada filho precisa, né? Exatamente. A gente poderia, logicamente, aprofundar no tema do homeschooling, que é muito interessante. Podemos até convidar, uma pergunta né? mais, podemos convidar uma família de homeschool depois. Sim. Mas estatuto jurídico do homeschool hoje no Brasil, o que pode nos dizer sobre isso? Ainda não tem uma realidade aprovada totalmente. Existem muitas famílias que fazem, pois, meio, né, ainda com certa insegurança. Existe uma certa perseguição dessas famílias em algumas cidades concretas de querer obrigar a colocar nos colégios e tudo. Então, existe uma realidade um pouco ainda difícil para as famílias homeschoolers, nesse sentido de poder seguir, pois, esse desejo. E algumas que querem seguir, talvez, até pois, o final da formação acadêmica dos seus filhos, né? Mas eu acho que no Brasil tem que se buscar esse entendimento, né? Que eu acho que dessa necessidade de compreender a necessidade de cada caso, e ver. E acho que se tem dúvida se essa família está fazendo bem o homeschooling, pois aplica ali uma prova. Se essa criança tem o conhecimento necessário, se não tem, pode falar, olha, a criança não está bem, ou você melhora até tal data, ou ela vai ter que ser, né, inserida num colégio, numa realidade escolar, né? Agora, se não tem esse interesse realmente, se quer assim, vamos botar todo mundo no colégio e acabou. Pois você tira também, acho que, não só a liberdade e o dever dessa família que tem de formar o seu filho, né? A eles corresponde, direito, né? Digamos, defendido pela Constituição, não? O direito dos pais de educar seus filhos. Muito bem. Vamos a um outro tema. Então, porque, né, o tempo passa e a sabedoria e a experiência do Padre Felipe, né, é muita. Muito para tirar aí. Você mencionou em alguma ocasião o tema homeschooling, falando das famílias, e aqui tentamos aprofundar um pouquinho. Outra coisa que você mencionou é o tema família numerosa. E é um conceito que ficou também, o carimbo ali, né? Padre Neco, família numerosa, né? O que significa família numerosa? Porque eu acho que é um conceito que dá para aprofundar também um pouquinho, pelo menos, porque tem muita gente que família numerosa, abertura à vida. Tem muita gente que é aberta à vida e não tem filhos. Que a igreja pensa sobre isso, padre? Exato. Tem que ter todos os filhos que cheguem, como é isso? Exatamente. Então, vamos lá. coitados ali que tem um filho só, e aí fala assim, o padre falou que tem que ser aberto à vida e tem que ter 5 filhos, eu tenho um só e estou em pecado. Então, né, a gente machucou um pouquinho falando disso também, né? Como igreja, quero dizer, né? Falamos errado. Assim, existe uma realidade, primeiro, né? Porque tem que se fazer uma distinção, né? Família numerosa e abertura à vida, né? Não é a mesma coisa, né? Família numerosa são famílias que pois têm muitos filhos, né? E vamos lá. Acima de 3. Hoje em dia, assim, tem... alguns 3 já consideram assim meio... 3 ainda cabe em um carro, né? Então, pai e a mãe, os 3 atrás no carro. Então, quando passa de 3, já tem que começar a pensar em formas ou em carros maiores, né? Mas, assim, né? A realidade de uma família, né, eu não acho que é uma realidade fechada, né? Também, número de família numerosa, né? E eu acho que o principal nessa realidade das famílias numerosas é fazer a vontade de Deus, né? Eu acho que aí entra também toda a questão da abertura à vida. Eu sempre, né, falo que a questão da abertura à vida é uma questão, primeiro, da decisão do casal com Deus, né? Eu falo que a decisão de vir ou não vir dos filhos, né, o vir ou espaçar os filhos, é uma realidade que o casal tem que se perguntar de joelhos, né, na presença de Deus, né? O que é a vontade de Deus para nós agora, nessa época da nossa vida, né?
o que Deus espera de nós, como marido e mulher, como pais, né? Devemos espaçar ou não devemos espaçar? Estamos abertos a que realmente Deus nos dê a graça de um outro filho, sim ou não? Né? Não é uma realidade simplesmente de contas, né? Vamos ver se fecha aqui a conta ou se... Não, é de querer fazer a vontade de Deus, né? Então, pois o casal que tem 2 filhos e diante de Deus eles viram que, olha, não temos condições psicológicas, físicas, tantas razões como, né, o próprio, né, sempre confundo-se Evangelium Vitae do Papa Humanae Vitae, uma das duas coloca o Papa que o casal é que tem que ir diante de Deus com justas, né, razões graves, ver diante de Deus se, pois, né, estão abertos a ter mais filhos ou não, né? Então, pois é o casal diante de Deus que vê essa realidade. Se o casal vê diante de Deus, por qualquer que seja, né, a razão grave, pois ela está fazendo a vontade de Deus. Ela vive a abertura à vida. Né? A abertura à vida não é 50 filhos, né? Ou 30 filhos, ou 10 filhos, ou 6 filhos, ou 1 filho. Né? A abertura à vida é fazer a vontade de Deus. O que Deus quer para o casal. Né? Então, quando o casal se coloca na presença de Deus e quer fazer a vontade de Deus e vive a sua sexualidade matrimonial segundo o plano de Deus, né? Ela é aberta à vida. Ainda que esteja espaçando os filhos, ainda que talvez tenha que espaçar os filhos por todo o resto da vida deles, né? Pelo menos da vida, né, reprodutiva da mulher. Eles estão fazendo a vontade, eles estão abertos à vida, porque eles estão fazendo aquilo que Deus quer, né? Então, não é uma realidade que simplesmente, se tenho um filho, eu não sou aberto à vida. Não sei, porque cada casal vai ter que ver diante de Deus. Claro. Né? Não é o número de filhos, né? Claro, eu me alegro de ver, pois, uma família numerosa com muitas crianças, porque você vê a beleza de uma família grande, de irmãos e tudo, que, pois, é muito bonito e muito belo, mas algumas famílias não estão chamadas a viver essa realidade, né? Isso. Eu acho que é importante essa expressão chamados, ou seja, não é para todo mundo, como o homeschooling não é para todo mundo. Com certeza. Cada um tem É que a jogar realidade, a sua é a realidade, né? pessoal. Acho que cada vez mais, né, eu compreendo isso, né, como o chamado e a vida em Deus é uma vida pessoal, né? Sim. É o que Deus quer para a pessoa. Deus quer a abertura à vida, com certeza. Mas o que significa essa abertura à vida para esse casal, para essa esposa, para esse esposo? São eles, né? Por isso que a igreja respeita muito essa realidade da decisão. Porque, claro, o casal tem que tomar diante de Deus. Isso eu falo, de joelhos ali em oração. Se o casal não reza, se o casal não quer buscar a vontade de Deus na vivência da sua sexualidade, não estão fazendo a vontade de Deus. E pode estar com muitos filhos, que igualmente pode ter uma família numerosa que não está vivendo a vontade de Deus, porque não está respeitando a condição e a realidade de cada indivíduo, do marido e da esposa, e podem estar com muitos filhos, né? Mas não estão vivendo aquilo que Deus quer, né? Ou não. E assim, na prática, para a gente ir fechando, padre, olha, tá tão boa a conversa que passaram 50 minutos voando, assim a gente tem que ir fechando. Na prática, uma pessoa tá ali, casou, né? Casou, jovem e tal, e agora vamos pensar na nossa família. Certamente, antes de casar, já pensa Seria na família, bom, né? Pensar na nossa família, quantos filhos vamos ter, como que a pessoa, né, no concreto, que você, segundo a sua experiência, que conselho você poderia dar para um casal que está pensando, né, vamos nos casar, quantos filhos vamos ter, a gente vai se abrir a vida, o que significa isso para nós? Que conselho prático você dá para a pessoa discernir isso? Falar, olha, agora sim, agora não, quando sim, quando não? Tem alguma recomendação prática que você vê que tem funcionado e que tem dado muito certo? Porque tem muita gente que sofre com isso, né? Ai, meu Deus, padre, eu não posso ter filhos agora, não dá, ou eu estou com medo de ter filhos agora. Então, que conselho você daria para esse discernimento, né? Sim, acho que o primeiro é deixe surpreender por Deus, né? Porque Deus realmente guia os filhos de nossas vidas. Não significa que eu vou ser inconsequente, que eu não vou pensar nas problemáticas. Eu estou com um câncer. Não, você não vai ter um filho enquanto você está com um câncer. Mas se de repente Deus manda um filho quando você está com câncer, você também vai receber. Claro que você vai ter que viver uma realidade, um espaçamento para poder tratar essa doença. Porque você também não quer talvez gerar um sofrimento ou a morte de um bebê também, né? Então você vai viver uma realidade, né, de cuidar também isso, né? Mas sobretudo essas são as motivações, né? O que está por trás dessa minha decisão, né? Até mesmo o matrimônio tem que ser uma realidade que eu dou um passo com essa realidade que, pois, né, eu vou ter filhos. É a terceira pergunta de todo matrimônio, né?
querer estar aberto, né, aos filhos que Deus mandar e formá-los e educá-los na fé católica, né? Então, essa é uma condição para o matrimônio, né? Mas, claro, depois na vida prática, é o casal que vai ter que fazer esse discernimento e, como eu disse antes, na oração, né? E muito no diálogo do casal, de ver as condições, as realidades, repito, físicas, psicológicas, eu até falo, econômica é o último que eu cito, né? Mas físicas, psicológicas, né? De realidade ali, né? Do dia a dia que pois, é preciso ter em conta, né? E se eu quero fazer essa vontade de Deus, eu vou viver em paz, né? Eu vou viver em paz porque eu sei que pois, agora eu preciso passar nesse período. E bendito seja Deus. Eu atendi, desculpa, padre. Eu atendi um casal que a menina ligou para mim. Eu posso errar, mas acho que eles têm 3 anos de casado e ela tá grávida do segundo, né? E aí, claro, né? É um depois do outro já, né? Então ela me ligou e falou, padre, então, já conversei com meu marido que quando nasce esse bebê querido, buscado, etc., a gente vai ter que espaçar. Só que ele ficou muito bravo, porque ele falou, não, nós temos meios econômicos, você tem saúde, nós temos tudo, não temos razões sérias e justas para passar a gravidez. E a mulher exausta, falando, desculpa, olha um pouco para mim, eu tô cansadíssima e eu sei que essa segunda também vai me cansar, porque eu tenho que acordar de madrugada, porque eu tenho não sei o quê. Então, é interessante que você comenta motivos psicológicos, emocionais. Também um cansaço emocional pode ser considerado matéria justa, né? Para dizer agora não é o momento, né? Muito bom. Muito e até de ajuda, né? Porque, pois, né? Pois, se eu estou com 4 filhos e eu tenho 0 ajuda, né? E o marido está 12 horas fora de casa, eu tenho 4 filhos, estou sozinho na minha casa, não tenho nenhum parente próximo. Como que você vive essa realidade? Se uma criança fica doente, o que você faz com as outras 3 crianças para ir para o hospital? É uma realidade a se pensar. Claro, vai ter que buscar os meios e pois, as condições, mas você vai ter que pensar isso para um 5º filho, com certeza, né? E os maridos às vezes não valorizam suficientemente o que é dedicar um dia inteiro a uma criança de 1 ano. Você não pode tirar o olho dele nem um só segundo. É muito cansativo, não? Realmente é muito exigente. Padre, para irnos encaminhando, ameaças, padre. Ameaças da família hoje, para conciliar muitas pessoas que nos acompanham. Que coisas nós temos que estar de olho? Conselhos, eu diria, para ter uma família segundo a vontade de Deus, como você estava dizendo, e que ameaças particulares você identifica na sociedade e na cultura moderna? Com certeza, né? Vemos toda a realidade da ideologia, né? Que pois, está totalmente contra a realidade da família, né? Eu acho que isso é, né, sobretudo para as famílias que estão próximos de nós, veem, entendem essa realidade, né? Pois o mundo não quer a realidade da família, não segundo o plano de Deus, quer outras definições de famílias, outras ideias de famílias, né? Pai de pet, toda essa questão aí que a gente pode não precisa entrar nesse tema, mas, né, que não é a realidade que está no plano de Deus, né? Então, existe pois, essa ameaça concreta, né, do mundo, né, do mundo que está aí. Depois existe, claro, do demônio e da carne também, né? Daquilo que Deus quer para a família, daquilo que Deus pensa naquela vivência do casal, né? Da sexualidade do casal, para também a vivência do que Deus quer para a família. Então, certamente, essa ameaça é muito presente, muito constante, né? A ameaça da ideologia, do mundo, né? De todas essas cultura, né, moderna que hoje vemos, né, é um ataque frontal. Depois, claro que existe depois todo o aspecto, né, educativo, que às vezes é uma ameaça que, claro, vem do mundo, mas às vezes vem de uma realidade própria da família, de pensar que a realidade dos filhos, né, de esperar, meu filho tem que chegar a ser grande ou ser, né, rico, ultra competente. E às vezes, né, as famílias colocam, né, investem todos os seus esforços para essa realidade dos filhos e às vezes não é o importante verdadeiramente para aquela criança, né? E talvez ela vai se desenvolver com uma outra realidade. Né? Mandamos os filhos a estudar quem sabe onde, e aí todo o que nós semeamos se perde por um título que a gente queria colocar aí na parede. E eu acho que é uma grande ameaça, né, de querer seguir, né, uma realidade meio do mundo, né, de simplesmente as coisas do mundo é o que importam e esquecer, né, e não dar a prioridade e a primazia às realidades de Deus, da fé, da vivência familiar, né, que são muito mais importantes, né? Acho que pois,
Poderia talvez colocar outras coisas, mas acho que eu vejo que essas duas coisas é uma realidade que há de embate, né? Que o mundo que quer entrar nas famílias e vai entrar por diversos modos, às vezes na mesma realidade, né, escolar, infelizmente, né? A gente vê muitas vezes materiais escolares que já vão tratando de meter toda essa ideologização, né, desses conceitos de outras famílias e depois talvez essa visão materialista realmente, né? De formar os filhos só para conquistar algo, né, na vida, sobretudo muitas das famílias que estão em nossos colégios, estão mais próximas a nós, pois pouco vive essa realidade, né, que passar no vestibular em tal lugar é o mais importante e realmente não é, né, não é, né? E tem dois elementos que eu gostaria que você comentara também, se eu ia estar aí lá, que eu encontro muito e as famílias me comentam, não? Um é a pressão social e outro é a tecnologia entrando na vida das crianças, da família, nos quartos. Então, esse é um grande desafio também e ameaça ao mesmo tempo, não? Sim. Da tecnologia, né, eu sou bem, vamos dizer, bem quadrado em relação a isso, né? Porque eu vejo os males que esse bichinho aqui causa, né, em nós mesmos, né? E toda a nossa formação, toda essa realidade realmente dessa tecnicidade que tem e que não traz verdadeiramente um benefício necessário, sobretudo nessa etapa de formação, né? Uma criança consegue viver sem celular até os 15 anos. Sim. Consegue. Você precisa realmente... É a mãe que não consegue não comunicar-se com o filho. Mas se você precisa comunicar com o seu filho, dá um Nokia, né? Aquele da cobrinha. É a única coisa que vai ter. Para receber chamada, alô, onde é que você tá? Tá aqui, estou chegando para te buscar. Já. Ele não precisa do smartphone, não precisa da última geração, não precisa de um Apple, o último 18, 20, 50. Não precisa disso. A criança não precisa disso. Um adolescente não precisa disso. E quantos males vão ser preservados da vida dos seus filhos por isso. Né? A gente vê todo o tema de pedofilia, tema de vícios de jogos, de realidades até de apostas, né? Que as crianças entram facilmente, os jovens vão entrando nessa pornografia e tantos outros males que é tão fácil entrar. E você não quer viver essa realidade, você não quer proporcionar isso para o seu filho. Ah, mas ele não vai estar no mundo, ele vai ter o tempo para aprender, eles vão aprender mais rápido do que nós. Aí entra a pressão social, né? Com certeza, e toda essa pressão social. E por isso que depois, numa realidade escolar em que só tem isso, e você escolhe isso, você não vai aguentar essa pressão. Então você vai ter que escolher escolas, a formação, a amizade dos seus filhos, em que isso não é a prioridade, em que isso não é o primeiro. Porque se o seu colégio quer que uma criança de 8 anos já tenha seu tablet, esteja todo dia ali no tablet, virado no tablet, pois, né, é isso que vai cultivar na vida dele, né? Mas não precisa, eu digo, 14, 15 anos não precisa. E se vai ter uma realidade para se comunicar. Ah, mas vai ficar fora das amizades e das redes sociais? Não precisa disso. Eu acho que tem muito mais malefícios do que benefícios nisso. Pois vocês mesmos, pais, que são um pouquinho da nossa idade, ou para cima da nossa idade, vocês não tinham isso. Né? E vocês não morreram por causa disso. Nós não morremos. Eu não tinha rede social, não tinha celular quando eu era criança, ficamos traumatizados. E eu acho que a gente vive uma vida muito mais feliz, né? Talvez do que muitos dos que os jovens vivem hoje, né? Dos desafios que vivem hoje com toda essa realidade das redes sociais. E a primeira que eu tinha perguntado, padre? Pressão social. Pressão. Essa pressão porque muitas vezes isto chega pela pressão social. Mas não apenas o tema da tecnologia. A pressão social nas faculdades, nos estudos, nas amizades. Tem toda uma realidade dessa pressão social. Todo mundo pode, só você que não. Não, claro, a pressão vai estar aí. Mas assim, as famílias primeiro têm que se blindar, e a verdade é essa, né? Se eu quero salvar a minha família, se eu quero levar a minha família para o céu, eu preciso blindar a minha família. Juntar famílias com os mesmos valores, não? Primeiro eu preciso blindar, porque eu tenho que saber o que eu vou oferecer para os meus filhos. E depois eu vou ter que buscar famílias que vivam e queiram esse mesmo ideal de estilo de vida que eu quero. Porque sozinho a gente não chega para o céu, né? E você precisa, e seus filhos precisam de amizade, precisam de toda essa realidade, mas você vai ter que buscar os lugares e as famílias que vivem essa realidade, né? E sim, e eu sei que eu vou ter que limitar
Pois às vezes até mesmo numa realidade familiar mais ampla, né, de parentesco, pois, olha, eu não vou estar indo muito com esse primos ou esse, porque não é a realidade que eu quero para os meus filhos, né? E é isso, mas assim, você quer a sua família para o céu ou não quer a sua família para o céu? Então, esse é a primeira pergunta, né? E o blindar a família nesse sentido é isso, né? O que eu vou oferecer para os meus filhos? E eu sei que eu vou ter que limitar muita coisa que está aí no mundo. Muito dessa pressão eu vou ter que limitar, né? Para depois oferecer para que no desenvolvimento da criança, quando vai chegando uma maturidade e já um conhecimento, ela possa escolher. Aí sim, uma criança de 4 anos não sabe escolher, uma criança de 10 anos não sabe escolher, um adolescente de 14, 15 anos não sabe escolher muitas das coisas, né? Então, os pais têm que ir guiando e acompanhando, estar presente, né? Estar presente na vida dos filhos, né? Tenho escutado aí o professor Diego Reis aí bastante, né? Que fala um pouco dessa realidade da presença. Ele fala como, né, a presença dos pais marca, né, uma realidade que não deixa espaço para os filhos para errarem, para se equivocarem, para mentirem, para tantas coisas, né? Então, se os pais são presentes na vida dos filhos, pois isso vai acontecer, né? E o tempo não perdoa. Muito bom. Sim, é. Então, Muito padre, bom. Muito obrigado. muito obrigado. Foi muito interessante, como dizia o padre. Passa o tempo impressionante falando disto e vêm 1000 outras perguntas. E não terminamos. Padre Neco, fica o convite de voltar, né? Vamos concluir parte 2, né? Famílias, parte 2. Fala assim, não sou um expert, não, mas é o que eu tenho aprendido nesses, né, há 10 anos de sacerdote, mas sobretudo nesses últimos 5, 6 anos, tem sido uma alegria e uma graça para mim de acompanhar essas mas olha, tem muita gente que vai ouvir isso aqui porque conhece você, vai falar, eu quero matar a saudade do Padre Neco, que tirou um tempo sabático das redes sociais. Não, né? sabático então, não, para nunca mais. O Instagram já era. Já. Muita gente me pergunta, cadê o Padre Neco? Sumiu e tal. Ele não tem mais Instagram, né? Então, manda seu abraço para todo mundo que vai querer te ouvir, Padre, na sua câmera que tá ali. Ó, fala um abraço para todo mundo aí. Todos os seguidores que estavam. Exato. Family Day, pois tenho esperança. Rezem, quem sabe Deus prepara alguma coisa por aí, né? Então, olha, se você aí na sua cidade quer um Family Day e quer convidar o Padre Neco a ir a ser Family Day, manda aqui seus comentários para nós, né? O Padre Neco já foi para Family Days em Recife, foi para Family Day em diversas cidades, então Padre Neco Piratini, tá aqui, grande Piratini. Piratini, imagina, Piratini foi para Family Day, né? Então, organiza um Family Day na sua cidade e convida o Padre Neco. Ele vai estar muito feliz de ir lá, né? Então, muito bem. Mas muito bom. Padre Rodrigo, obrigado de novo. Obrigado né? a você, muito interessante. Obrigado pelo convite. Fazer muitos encontros como este. Muito bem. Agradecemos também, né? Somos 3 legionários de Cristo, esse é o nosso carisma, essa é a nossa missão. Queremos mostrar também esses padres que, com a sua experiência, transmitem tanta riqueza espiritual e a experiência mesmo de vida, né? No caso do Padre Felipe com as famílias, outros tantos que queremos trazer aqui. Deixe também seu comentário aí, quem você gostaria que nós convidássemos, né, para estar aqui. Famílias homeschoolers querem vir partilhar com a gente, venham. Família aberta à vida, numerosa ou não numerosa, venha partilhar com a gente a sua experiência também. Temas de ideologia, eu conheço famílias aqui de São Paulo que, por exemplo, me falaram claramente, as meninas na escola falaram, padre, eu fui fazer um trabalho sobre valores cristãos e o professor não aceitou porque falou que disso melhor a gente não falar. Então, é real isso. Famílias que viram essa experiência, venham aqui conversar com a gente, vai ser muito enriquecedor também, né? Então, estamos abertos a todos. O importante é que a gente possa continuar a nossa conversa em família, que é o objetivo desse podcast, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de seguir o canal, curtir, compartilhar com amigos, com famílias que você conhece, que seguramente vão agradecer muito toda esta conversa e estes conteúdos que o Padre Felipe nos passou hoje. E Padre, muito obrigado. Siga assim, conte com nossas orações. Muito obrigado. Que muitas famílias possam ser evangelizadas através de seu ministério sacerdotal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Tchau, Deus abençoe a todos.